Estou errada em não ir para o casamento da minha amiga por causa de seus sogros homofóbicos? Minha amiga Kelly vai se casar no próximo sábado. Ela pediu para mim e mais 3 amigas sermos suas madrinhas, e a irmã dela como dama de honra. Uma das nossas amigas, Elise, está em um relacionamento homossexual. Kelly parece não ter problemas com isso, já que convidou Elise para ser madrinha e também convidou a parceira dela como convidada para o casamento. Bem, na noite passada, Kelly mandou uma mensagem para Elise dizendo que ela não é mais madrinha e que ela e a parceira não são bem-vindas no casamento. Elise ficou confusa e perguntou o motivo. Acontece que os pais do noivo estão furiosos, chamando-as de hereges gays que não deveriam estar em um lugar sagrado. Elise me ligou mais cedo esta manhã enquanto meu namorado e eu estávamos dormindo. Ela estava muito chateada e chorando. Tentei confortá-la da melhor maneira que pude e vamos nos encontrar para jantar mais tarde. Então eu liguei para Kelly e perguntei o que estava acontecendo. Ela me disse que não era grande coisa, que ela só estava perdendo um prato de comida e queria compensar Elise. Ela ainda teve a coragem de me pedir para perguntar a Elise se ela pode emprestar o vestido de madrinha, porque ela encontrou alguém para substituí-la, para que não ficasse desigual no casamento. É um grande transtorno e de última hora, segundo ela, se todos fossem normais, isso não teria acontecido. Eu realmente perdi a paciência nesse momento. Eu disse a ela que ela era a pior pessoa que eu já conheci. Ela só se importa com a aparência e eu disse que não iria ao casamento também e desliguei. Meu namorado ouviu tudo e mandou uma mensagem para o noivo dizendo que ele também não iria ser o padrinho. Meu namorado também contou para os amigos sobre o que aconteceu e eles também decidiram não ir ao casamento. A dama de honra me ligou e disse que eu sou uma vaca, que estraguei o casamento da Kelly e que estou apenas criando confusão. Estou sinceramente feliz por ter saído dessa, mas estou me perguntando se eu deveria ter ficado calada e confrontado a Kelly após o casamento. Nosso grupo acha que eu não fiz nada de errado, mas outros disseram que eu não deveria ditar quem pode ir ao casamento dela. Atualização, no mesmo dia. Meu namorado é um grande usuário do Reddit e disse que eu deveria fazer uma atualização. Ele está um pouco com ciúmes de que meu post me trouxe um brilho extra. Eu contei para Elise sobre este post e nós duas lemos todas as respostas. Obrigada por todas as palavras gentis, histórias e sugestões sobre como eu poderia ter lidado melhor com a situação. Então, ontem foi uma grande confusão. O noivo, Eric, veio ao restaurante onde jantamos e pediu desculpas a Elise. Ele também queria esclarecer algumas coisas. Ele não tinha ideia de que Kelly iria por trás das costas dele e dizer a Elise e Anita, sua parceira, que elas não eram bem-vindas ao casamento. E o mais importante, os pais dele não disseram nada daquilo. O pai dele fez um comentário casual que se traduz como o que uma boa garota como Elise está fazendo com outra mulher. E a mãe dele disse, as crianças de hoje pensam diferente, você, velho antiquado, não deveria falar tanto. Kelly interpretou de forma errada que seus futuros sogros queriam dizer que não gostavam de homossexuais. Os sogros não estavam furiosos e nunca disseram que Elise e Anita não eram bem-vindas ao casamento. Kelly e algumas de nós falamos esse dialeto fluentemente, então não há como ela não entender exatamente o que os pais de Eric disseram. O casamento foi cancelado, pois Eric quer se afastar e pensar se Kelly é a pessoa certa para ele. Anita nos contou que Kelly tem sido muito passivo-agressiva com ela e Elise nas últimas semanas. Anita disse que achou que era o estresse do casamento que estava fazendo Kelly agir assim. Eu acho que isso também acontece porque Anita e Elise vão se casar no final do ano. Vivemos em um país onde o casamento gay não existe. Na verdade, se você é LGBTQIA+, você, como pessoa, não existe. Elise e Anita estão conversando sobre ir para o Canadá ou Taiwan para obter a licença de casamento e realizar um mini banquete de volta em nosso país. Alguém sugeriu que todos nós fossemos para Taiwan para umas mini férias e elas pudessem ter um pequeno casamento lá. Temos falado sem parar sobre isso no último mês. Para ser sincera, estávamos mais falando sobre as férias do que sobre o casamento, já que é a primeira vez que a maioria de nós viaja para lá. Kelly provavelmente está com ciúmes de que Elise ofuscou ela. De qualquer forma, Elise e eu nos sentimos incrivelmente culpadas por como tudo aconteceu. Conhecemos Kelly há mais de uma década e não queremos vê-la desmoronar. É uma pena que uma amizade tenha que acabar assim por causa de um único dia. Sou babaca por pedir separação? Estou passando por uma dificuldade séria no meu relacionamento. Eu, homem de 28 anos, estou casado há 4 anos com minha esposa, de 25 anos. Temos um filho juntos, da mesma idade do nosso casamento. Namoramos por pouco tempo antes dela engravidar, mais ou menos 2 a 3 anos. Quando ela engravidou, foi uma barra, mas a gente foi muito unido no começo. Nos casamos, ela foi para a casa da minha mãe, pois não tínhamos nada nosso, até hoje não temos. Estamos morando numa casa cedida pela minha avó, pagando um apartamento que será entregue no ano que vem. Eu saí do meu estágio em eletrônica porque ganhava muito pouco e investi um esforço danado para encontrar um emprego decente. Apesar de preocupado, encarei a responsabilidade, pois nos amávamos muito. Nunca esteve nos nossos planos sermos pais, simplesmente aconteceu. Ela tinha mais dúvidas se conseguiria do que eu, mas eu sempre tentei confortá-la. Durante a gravidez, houveram várias dificuldades.
Nada muito difícil de imaginar, afinal, era uma gestação não planejada, de duas pessoas que não queriam um filho. Éramos muito carinhosos, e acredito que isso foi muito importante para a gestação também. Quando nosso filho nasceu, eu fiquei muito aliviado, pois estávamos indo muito bem. Na minha cabeça, eu já fazia 1000 planos, para mim, para ela, para o nosso filho. Algumas brigas aconteciam, somos bem dramáticos, os dois, mas íamos resolvendo tudo. Nos mudamos para mais perto do meu serviço, para a casa da minha avó, há pouco mais de 2 anos, onde moramos até hoje. Já estava nos nossos planos correr atrás de algo para nós, mas discordávamos sobre o método. Além disso, apenas eu trabalhava até aquele momento. Quando ela conseguiu passar num concurso, foi um alívio. Sabíamos que dali para frente nossa situação financeira seria mais saudável. Até o momento, vendíamos o almoço para comprar a janta. Mas ela começou a mudar muito depois que começou a trabalhar. Sempre foi independente, nunca se mostrou uma pessoa encostada, sabe? Admirava isso. Mesmo antes do emprego fixo, fazia bicos em buffet. Ela passou a dar menos valor no que eu falava, no que eu pensava. Por estar trabalhando, começou a soltar as asinhas. Sempre que pedia minha opinião e eu dava, ela discordava. Parecia, às vezes, que ela pedia a opinião só para discordar de mim. Buscava opiniões de terceiros, fora do casamento, para validar suas ideias em detrimento das minhas. Sobre nossa moradia, estávamos conseguindo juntar uma graninha para dar entrada numa casa, sem apavoro, sem meter os pés pelas mãos. Não tínhamos nenhuma intenção de morar de aluguel. Sabemos que seria um dinheiro que nunca mais voltaria para o nosso bolso, e que, pagando aluguel, seria muito difícil pagarmos uma casa para a gente. Mas ela fazia muita pressão para que adiantássemos mais ainda. Brigava comigo, falava que eu não tinha atitude, me diminuía bastante. Eu até procurava entender, pois sabia que, na cidade onde moramos, ela não tem muitos conhecidos, mas como é perto da cidade onde nós morávamos antes, podíamos ir aos finais de semana para lá, para ficar com a família dela, com a minha família também, ver nossos amigos, etc. Pouco tempo nessa situação foi o suficiente para eu pegar conversas dela com o ex. Isso me abalou demais. Ela ainda teve a cara de pau de dizer, depois de eu ter perguntado, que, se pudesse, ficaria com nós dois. Passamos os maus bocados, algumas semanas, talvez, mas ela demonstrou arrependimento. Foi muito difícil para mim, mas eu perdoei, até porque tenho certeza de que foram só conversas. E, na verdade, foi ele dando em cima dela. Ela não retribuiu, mas também não o repreendeu. Passado um tempo, a história da nossa casa se tornou mais urgente para nós. Dependíamos da minha avó para levar nosso filho à creche, pois saíamos muito cedo para trabalhar. Minha avó sempre foi muito boa para nós, sempre ajudou sem pedir nada em troca. Sempre se oferecia para fazer as coisas, às vezes eu até tinha que pedir para não fazer. Ela mimava e passava por cima das nossas orientações em relação ao nosso filho, pior que vó, é bisavó. Isso deixava minha esposa muito irritada. Com o tempo, ela começou a apontar o dedo na minha cara, como se eu fosse cúmplice da minha avó. Como se fizéssemos as coisas para irritá-la. Eu tentava explicar que não tínhamos opção. Não sei se vocês já tentaram corrigir a avó de vocês, mas comigo não deu certo. Minha vida, desde então, tem sido equilibrar pratos o tempo inteiro, buscando sempre fazer um intermédio entre minha avó e minha esposa. Nesse ponto, minha esposa passou a me chamar de capacho da minha avó. Parecia mais uma criança fazendo birra, por não ter o que quer na hora que quer. Todas essas coisas foram desgastando tanto a nossa relação que ela parou de ser aquela mulher carinhosa e afetuosa, e até deixou de me procurar para coisar. Ela se tornou seca, fria e sem sal. Ela justificava essa frieza como sendo o cansaço da rotina, mesmo eu tendo certeza de que havia algo a mais. Tentei conversar várias vezes com ela. Como você se sente sobre nós? A resposta era sempre, não sei. Esse não sei sempre foi uma facada para mim. Sempre tive certeza do que queria. Apesar das brigas, eu queria continuar. Acho que era tudo questão de esperarmos nosso apartamento ficar pronto e depois resolveríamos. Mas ela se tornou cada dia mais oblíqua quanto ao que sentia por mim, nunca demonstrando nada, enquanto eu sempre fazia um esforço para trazê-la de volta para mim. Então, recentemente, peguei o celular dela para ver algumas conversas, essa parte eu acho que fui babaca mesmo. Vi ela sendo carinhosa e super simpática com um amigo dela. Discuti com ela feio nesse dia, e ela não esboçava nenhuma reação. Pelo contrário, cheguei a ouvir mais de uma vez que aquele era um papo chato. Vamos conversar outro dia, ela dizia. Então, no dia em questão, continuava calada. Parecia que estava sempre jogando essa conversa para frente, sempre dizendo que não queria conversar, que era muito chato falar comigo sobre aquilo. Na minha cabeça, eu estava querendo apenas entender para resolvermos nossos problemas. Ela falava de uma maneira, como se eu estivesse sufocando-a com minhas dúvidas.
Mas ela nunca fez nenhum esforço para mostrar que eu estava errado em ter essas dúvidas. Você está bem comigo? Por que você não se senta mais comigo? Você ainda sente algo por mim? A resposta para essas e outras perguntas sempre era: não sei se posso te responder. Como assim? Na minha cabeça, parecia até que ela não queria se posicionar, pois, apesar de reclamar o tempo todo da nossa casa, de mim, ela estaria melhor comigo ainda, já que a família dela não dá a mínima para ela. Estava lentamente saindo da minha vida à medida que eu ajeitava a vida dela. Eu dei muito tempo para ela pensar e ela nunca tomava a atitude de vir falar comigo. Sempre me obrigando a ir falar com ela sobre nossos problemas. Total indiferença. Foi dessa maneira, aos prantos, com ela me olhando sem reação, que eu decidi pedir o divórcio. Então, sou o babaca? Acho que meu namorado roubou meu colar e o deu para sua irmã. Preciso de conselhos, porque estou perdida. Estou com meu namorado, que chamarei de Adam, há quase 1 ano. Conheci ele durante meu mestrado no Reino Unido. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, tive um namorado de longo prazo, que chamarei de Kyle, que se desviveu. Nós ficamos juntos por 3 anos e eu nunca desejaria a dor de perder alguém assim nem para o meu pior inimigo. Quando começamos a faculdade, Kyle me presenteou com um colar com a palavra mais gravada na parte de trás. Era nosso símbolo, significava que ele me amava mais. É sentimental, mas era nosso. Desde sua partida, esse colar se tornou minha posse mais valiosa e eu não vou a lugar algum sem ele. É minha última lembrança de Kyle. Após terminar meu curso e passar por muitas dificuldades, decidi que precisava sair da cidade onde tudo aconteceu e decidi fazer meu mestrado no Reino Unido, onde conheci Ada. Ele é a primeira pessoa que permiti que eu amasse desde que perdi Kyle. E eu realmente amei nosso relacionamento até isso acontecer. Se for verdade, nunca vou conseguir perdoá-lo. Ada sempre foi insegura em relação a Kyle, fazendo perguntas hipotéticas, como se Kyle ainda estivesse vivo, eu estaria com ele e o que eu prefiro em Ada em relação a Kyle, etc. Eu geralmente desvio das perguntas e nunca dou uma resposta, pois não aprovo esse tipo de questionamento e não quero alimentar isso. Nós também tivemos que ter várias conversas sobre Ada falar mal de Kyle. Ele também não gosta quando eu posto sobre Kyle no aniversário de seu nascimento ou no aniversário de sua morte ou quando tenho dias difíceis. Ele vê isso como se eu não o amasse e ainda estivesse presa a Kyle. Não importa quantos anos se passem e o quanto eu ame Ada, Kyle foi meu primeiro amor e sua vida foi interrompida. Ele também foi meu melhor amigo. Vou lamentar sua vida para sempre, mesmo que eu tenha seguido em frente romanticamente. Ele sabe o quanto esse colar de Kyle significa para mim e o quão devastada eu estive nas últimas 2 semanas, procurando freneticamente em nosso apartamento por ele. Eu tomei um banho um dia e deixei o colar no mesmo lugar que sempre deixo. Quando saí do banho, ele tinha sumido e Adam jura que não tem ideia de onde está e que deve ter caído em algum lugar e se perdido. Eu estou destruída, passei noites em lágrimas por ter perdido isso. Adam tem uma irmã que chamaremos de Jane. Jane recentemente celebrou seu 21º aniversário. Estou nos stories privados do Snapchat dela, onde ela postou o lindo colar que o irmão mais velho dela deu a ela para seu dia especial. Era o mesmo colar. Eu sei disso, porque tem a mesma gravação na parte de trás. Eu não sei como Ada explicou isso, mas ele deve ter feito de alguma forma. Eu e Jane não somos particularmente próximas e isso não é algo que eu sinto que posso confrontar ela casualmente. Também me sinto boba em trazer isso para Ada, caso não seja o mesmo colar e eu esteja apenas ficando louca, procurando desculpas porque fui descuidada e o perdi. Eu não vejo onde mais Adam poderia ter conseguido esse colar, já que foi feito para mim por uma pequena empresa nos Estados Unidos. Ela era local para mim e Kyle, e o trabalho dela sempre foi meu favorito. Conselhos sobre como perguntar a Ada sobre isso? Eu sei que se eu fizer, ele vai negar de qualquer jeito, e esse colar significa o mundo para mim. Eu preciso dele de volta. Obrigado. Atualização, 3 semanas depois. Obrigada a todos pelos conselhos. Já se passou um tempo desde que postei e eu não planejava fazer uma atualização, mas vi alguns comentários pedindo uma. Um dia ou 2 depois da postagem inicial, confrontei Adam sobre o colar. Ele afirmou que não sabia do que eu estava falando e não conseguia acreditar que eu poderia ser tão fria a ponto de acusá-lo disso. Quando pedi recibos ou qualquer prova de que o colar não era o mesmo que o meu, ele não conseguiu produzir nada e ficou irritado, saindo do nosso apartamento. Ele voltou naquela noite, tentou me fazer acreditar que eu era responsável por criar um problema do nada e até disse que o colar que ele deu à irmã não tinha gravação alguma. Infelizmente para ele, eu havia contatado a mãe dele enquanto ele estava fora, informando que tinha perdido meu colar e estava me perguntando se ele poderia tê-lo levado acidentalmente para casa quando foi visitá-los. Ela me respondeu rapidamente dizendo que havia encontrado meu colar no monte de presentes da filha Jane, empilhado em um canto. Ela disse que o devolveria para mim o mais rápido possível e que ela mesma ou Jane poderiam ter confundido com um dos presentes dela e o colocado de volta na pilha. Ela me prometeu que o guardaria em seu quarto até ter a chance de devolvê-lo. Assim que tive a confirmação de que a mãe de Adam tinha o colar, reservei o voo mais barato que consegui encontrar e pedi a ela para me levar até o aeroporto, assim ela poderia devolver o colar.
Ela concordou e depois disso, comecei a planejar exatamente como contaria a Adam que estávamos terminando. Eu não precisava que ele admitisse ter roubado o colar, o fato de ter dúvidas suficientes na minha mente para saber que ele o havia pegado era suficiente para eu saber que esse relacionamento não ia a lugar algum. Eu só queria meu colar de volta. Fiquei com Adam até o meu voo, que foi há cerca de uma semana. Deixei que ele e sua mãe me levassem até o aeroporto. Deixei um bilhete, terminando com ele. Disse que meus amigos viriam pegar minhas coisas e levá-las entre os apartamentos deles. Pedi licença da universidade até descobrir onde ficaria quando voltasse para o Reino Unido e contatei meu senhorio sobre retirar meu nome do contrato de aluguel. Quando a mãe de Adam me devolveu meu colar, a expressão no rosto dele era impagável. Ele parecia um cervo nos faróis. Ele estava tão bravo. Mas não podia demonstrar isso na frente da mãe. Sua irmã Jane não questionou uma vez sobre o colar que estava faltando e já se passaram cerca de 2 semanas. Duvido que ela perceba, ela é bastante mimada. Estou feliz em atualizar que estou segura, voltei para casa com o colar que Kylie me deu. Acabei de voltar de uma visita ao túmulo dele, contando essa história toda e rindo sobre isso. Isso me lembrou que eu deveria fazer uma atualização. E provavelmente manter padrões mais altos em relação aos homens para mim. Obrigado pelo amor e apoio. Se gostou do vídeo, não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.